coisa que preocupa as mães e que muitas vezes ninguém entende é o tal do golfo. E eu falava gorfo, gorfou. Falava tudo errado. Mas aquele leite que volta depois que a criança mama, até quanto isso é normal? E será que é normal? Isso faz mal para as crianças? Eu preciso buscar um pediatra ou não? Tudo isso vai deixando as mães cada vez mais doidas no seu pós-parto. Com bebês pequenos e com bebês grandes, isso também acontece. Por isso, galera, resolvi gravar esse vídeo que foi a pedido de vocês me pediram, então eu resolvi gravar. Semana passada a gente conversou sobre as questões do choro, por que os bebês choram quando vão dormir. E uma das coisas, um dos motivos que pode levar esse bebê a dormir é se ele tiver refluxo. O que eu queria que você entendesse em casa é que nós temos 3 tipos de refluxo. Nós temos o refluxo fisiológico, que cerca de 50% dos bebês vão ter, que é aquela volta, né, do leite ali, o bebê mamou e tudo mais, volta aquele leitinho depois da mamada, mas não tem desconforto nenhum, o bebê vive a vida dele normal, ele não chora, ele fica tranquilo. É aquele assim que dá uma gorfadinha e fica feliz depois, né? Ainda dá risada, olha pra mãe e dá aquela risada. Esse não tem problema nenhum, não é algo que você precisa se preocupar, nem buscar pediatra, absolutamente nada. E por que, Tiffany, que isso acontece com meu bebê? Só pra deixar eu com cheiro de leite o dia inteiro? Fica aquele cheiro de leite azedo na nossa blusa, é uma beleza, né, mães? Eu sei, eu vivia com esse cheiro. Os meus filhos, a minha filha especialmente, não tinha esse problema. O Vidal, por ele mamar demais, até por eu ter uma hiperlactação, voltava sim o leite, mas ele era desses que golfava e ficava de boa e a vida voltava ao normal depois. Mas o cheiro de leite azedo vai acontecer. A questão que você precisa entender é com relação aos esfíncteres. Nós temos os esfíncteres ali da parte do esôfago para o estômago e às vezes, né, na grande maioria das vezes, esse bebê ele tem esse esfíncter ainda imaturo, ele não fecha completamente. Então o estômago enche de leite e aí essa válvula não tampa e esse leite volta. Por isso que a gente fala que não deve ficar balançando a criança depois que mama, que deve cuidar, né, colocar para arrotar, ficar de 15 a 20 minutos ali paradinho nessa posição sem mexer muito, porque senão vai voltar leitinho. Mas até aí tá tudo bem. Quando você precisa começar a se preocupar? Quando isso vira patológico, que daí já é o que a gente chama de doença do refluxo. Aqui acomete algumas crianças e pode melhorar ali em torno de 6 meses até 1 ano de idade. Essas crianças ainda podem ter essa doença. Tiffany, como eu identifico então que isso é patológico e não fisiológico? A primeira questão é que esse bebê, quando ele tiver o refluxo, ele vai chorar. Ele vai chorar, ele vai ter incômodo, ele vai ter desconforto, ele muitas vezes no meio da mamada ele vai querer parar de mamar. Também existe uma questão de perda de peso, esse bebê ele não vai ser uma criança tão ativa. Tudo isso vai começando a identificar que ele tem então esse refluxo, né, essa doença do refluxo. Porque o que acontece? Pensa que esse refluxo, essa volta do leite, ele é ácido, porque ele vem ali com o suco gástrico e isso vai queimando o esôfago da criança, então vira uma queimação, é aquela tal da azia que a grávida tinha, lembra? Agora pensa em um bebezinho recém-nascido que não sabe lidar com absolutamente nada do corpo dele ainda. Então é claro que ele vai ter esse desconforto, ele vai chorar e isso vai prejudicar as mamadas dele. Nessa hora é importante então que você comece a buscar um pediatra para te dar um auxílio. Agora existe uma coisa mais complicada ainda para vocês, pais, ficarem de olho. É o que a gente chama do refluxo oculto, que são aquelas crianças que têm esse refluxo, que volta esse leite, mas elas não jogam para fora. Elas engolem de novo. Então, o leite volta, esse esfíncter não segura esse leite, volta, queima o esôfago e a criança engole de novo e queima 2 vezes. Então, queima na subida e queima na descida. Essas crianças tadinhas, essa vai precisar de tratamento, existem exames para verificar isso, é um procedimento mais delicado, o pediatra vai ter que ser acionado e essas crianças, elas vão ter uma queda, principalmente a característica é a perda de peso. Essa criança não vai ganhar peso, as mamadas vão ser complicadas, ela vai chorar muito, vai ser uma criança irritada. Então, esse é o alerta.
Mas, Tiffany, como que eu vou identificar se é oculto? O que eu posso saber se meu filho tem ou não tem? Agora eu tô preocupada. Outras coisas também que caracterizam uma criança ter o refluxo oculto são os famosos problemas respiratórios. Aquela criança que tem muita otite, bronquite, o pulmão fica chiado toda hora, tem processo inflamatório nas vias aéreas. Por quê? Porque esse leite vai para cima e muitas vezes ele se localiza nessas regiões e acaba ficando ali um pouco de leite no pulmão, um pouco de leite aqui nesses sinos, e isso vai inflamando e vai gerando várias otites e vários problemas inflamatórios. Aí a gente precisa ficar muito atento a essas questões. Tiffany, como que eu evito tudo isso? Agora você me deixou preocupada, eu não sabia de nada disso. O que eu posso fazer para ajudar o meu bebezinho a não ter o refluxo? Dica principal: mamou, segura esse bebezinho sem ficar sacudindo de 15 a 20 minutos e coloca para arrotar. É muito importante que esse bebê arrote. Outra coisa é levantar o berço, a parte onde o bebê dorme, levanta um pouco essa cabeceira, ou coloca um suporte para levantar o berço, ou já existe esses travesseiros específicos anti-refluxo. Mesmo que seu bebezinho não tenha, é importante então você adquirir para evitar. Outra dica também é aquelas cadeirinhas próprias que o bebê pode descansar depois da mamada, onde ele vai ficar em um ângulo de 45 graus, ou até mesmo carrinho. Talvez já depois da mamada colocar ele deitado, o que vai fazer aquele choro e ele não vai dormir, como a gente já falou no vídeo anterior, coloca ele no carrinho ou nessas cadeirinhas para ficar um pouquinho mais sentadinho. Certo, meninas? Espero então que eu tenha mostrado para vocês um novo universo, é uma coisa muito específica e que aflige aí, como eu coloquei, mais de 50% dos bebês têm o fisiológico e outros ainda têm os patológicos. Então a gente precisa sim ficar de olho com esses bebezinhos, certo? Aproveita, se você já gostou desse vídeo, rola aqui para baixo, deixa nos comentários se você tem essa dificuldade em casa, o que você está fazendo para ajudar, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, também deixa o seu like, porque é através do like que a gente cresce aqui no canal. Então, um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!